Então vamos lá. Terminamos semana passada, e era o início, né? Nós vimos lá a situação da família, que sendo ela uma criação de Deus. Então vimos todos os versículos e tudo mais que identificava a família ser um projeto realmente do Senhor. E agora nós vamos começar nas funções, na nossa apostila identificada como funções divinas. Qual é a função do homem, qual é a função da mulher na família? Como cada um deve se comportar segundo a palavra de Deus. E aí já vou adiantando para todos que estão aqui. A gente tem um certo desassossego, porque a consciência atual do mundo moderno fala de forma completamente diferente daquilo que a gente vai falar. Então, por favor, antes de desligar e pensar mal do pastor Hudson, espera a gente concluir a informação. Aí depois vocês podem falar mal dele. Amém. E ó, tendo dúvida ou qualquer colocação, já pode falar ou escrever no chat. Aí tem o chat aqui desse Jitsi Meet que a gente vai tentando resolver. Qualquer coisa, o pastor Hudson tá aí também. Então vamos lá. Olha só, gente, pegando já o início, tem que ser no início, né? Porque existiam duas funções para os homens e para as mulheres. Uma antes do pecado, né, quando nós fomos criados, e a outra depois. Então, Gênesis 2:7 começa a nos mostrar qual era a nossa função antes da queda. E a palavra fala assim, Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente. Até aqui está tranquilo. Então o homem foi criado e ele passou a ser alma vivente com o sopro do Senhor. E aí, logo em seguida, vem a criação da mulher. Gênesis 3, 21, 22. E na criação da mulher ele fala: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles. Espera aí, não, 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 não. Não, não, peraí. A formação da mulher, perdão. Gênesis 2,18. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Amém. Então, olha só, a primeira ideia foi: Deus criou o homem do pó da terra, e logo depois da criação de tudo isso, Deus viu que a solidão não seria bom para o homem. O homem ele não poderia ficar só, ele precisava de alguém para companhia e para lhe auxiliar. E qual seria então o papel do homem e da mulher? Gênesis 2,15 retrata o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Eu Ontem foi 1º de maio, né? E nós falávamos do Dia do Trabalho. E a ideia foi a seguinte: embora algumas pessoas não gostem do trabalho, literalmente falando, seja ele qual for, o trabalho sempre esteve envolvido com o ser humano, desde a criação até os dias de hoje. Quando criados, nós tínhamos a função de guardar o jardim do Éden, de cultivar e guardar tudo que estava lá. Então, essa era a minha primeira função, por quanto no jardim eu estava. Eva, que veio numa sequência lógica de coordenação, de logística da nossa atividade, veio para me ajudar. Eu precisaria de alguém que me auxiliasse bem, uma auxiliadora idônea. Então a função, tanto do homem como da mulher, era de guardar o jardim, de cultivar no jardim, de preservar a criação do Senhor. Essa era a nossa primeira função, a função antes do pecado. Então, Gênesis 2,15 me mostra isso e Gênesis 2,18 me mostra a função da mulher como auxiliadora. Até aqui está tudo tranquilo. E aqui eu tenho uma deixa. O meu sustento, ou o sustento do homem naquele período, ele era garantido. Ele estava tranquilo. O homem não precisava se preocupar com o que ele haveria de comer ou beber. Deus dava liberalmente para o homem a sua manutenção. Até aqui estava excelente. Porém, no Gênesis 3, né, e foi por isso que eu me confundi antes, Gênesis 3 nós tivemos um probleminha. O homem caiu. Aí, eis que chega Pérsia. Você mostrou a filmadora, viu, Pérsia? Nós te vimos entrando atrasada na sala. Ó a cara do pastor Rutz, ele não gosta, hein? Pode aparecer aí, Pérsia. Ai, Pérsia. Então, olha só. Gênesis 3 começa a retratar, então,
o pecado inicial do homem, né? Quando ele, então, envolvido pelos argumentos de sua mulher, acabou por cair. Então, Eva e Adão pecaram e aí isso trouxe uma consequência inegável para a manutenção de vida do homem e da mulher. Olha só, Gênesis, agora sim, 3:17, fala assim: e a Adão disse, então olha só, pecamos, e aí Deus, depois de constatar o pecado, ele vira e fala. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Agora vem a nossa projeção. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, olha só, o homem, então, quando foi tirado do jardim, quando teve a exclusão do jardim, ele teve a função dele, foi distinta. Se antes o meu sustento era dado com liberalidade e gratuidade pelo Senhor, agora não mais. Olha o que ele diz. No suor do rosto comerás o teu pão. Então agora o meu sustento vem pela minha labuta, pelo meu trabalho. Eu agora não só cultivo e não só cuido do jardim. Agora eu posso até cultivar e cuidar de alguma coisa, mas se eu não transpirar, eu não vou ter do que comer. Então agora a minha provisão vem com o meu suor. E isso foi inegavelmente aquilo que Deus me trouxe. Então olha só, a nossa compreensão. As dificuldades físicas, a labuta diária, a labuta árdua, os aborrecimentos, as frustrações passaram a fazer parte da relação ou da existência do ser humano, principalmente do homem. Em quais áreas de sua vida? Em todas. Em todas. É só a gente ver aqui, perguntar para os meninos. Meninos, vocês têm desassossego no trabalho? Inegável. É inegável que tem. Seja qual trabalho for, você vai encontrar dificuldades, aborrecimentos. Às vezes o dia fica pesado, é árduo. Às vezes você tem projetos profissionais que são frustrados. Então, tudo isso aconteceu na minha vida profissional. É fato. Eu vou ter essas mesmas dificuldades nos meus relacionamentos, por exemplo, no meu relacionamento amoroso com a minha esposa. Vou. Vai ter dia que eu vou levantar e o chicote vai estralar lá e cá. E aí eu tive, então, dificuldade física, labuta, aborrecimento, frustração e em tudo o mais. Por que isso? Porque o pecado me afastou do relacionamento direto com o Pai. Então, a partir de agora, a minha vida vai ser mantida mediante estes aborrecimentos. É por esse motivo que Jesus Cristo, quando falou conosco sobre as tribulações, ele disse o quê? Fica tranquilinho, eu vim e paguei todas as tribulações. Você não tem mais tribulação? Foi isso que Jesus fez? Salvo engano, não. Jesus Cristo falou: olha, vim para a cruz, sofri a humilhação, fui crucificado, morri, ressuscitei por você, mas não para te tirar da tribulação. A tribulação continua existindo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci todas elas por você. Ele não me tirou delas. Eu continuo tendo essas aflições, que seriam essas tribulações em todas as áreas da minha vida. E isso é fato inegável. Ontem eu estava compartilhando na live lá da Manancial e eu acabei conhecendo isso de um autor, já não me lembro qual, mas ele falava o seguinte: as pessoas confundem Jesus Cristo. Elas pensam que Jesus Cristo é um seguro à prova de incêndio. Não vai ter incêndio. Não! Vai ter incêndio sim. Só que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. É essa a diferença. Eu vou ter os incêndios, eu vou ter as tribulações, eu vou ter as tormentas, mas com Jesus eu vou ter a saída, eu vou ter o discernimento e o contentamento no Senhor. Mesmo que a resposta venha a ser não no meio da tribulação. Então, isso aconteceu com o homem depois da queda. Então, a função do homem agora é manter a sua vida financeira, a sua vida amorosa, a sua vida em família, sabendo que nessas áreas ele vai ter dificuldade, ele vai ter tudo mais. Então, é essa deixa que eu tenho. É assim que vai funcionar a minha vida agora que eu faço parte com o pecado, fazendo
sendo herdado pela minha vida. E a mulher? A mulher também teve uma paga, a mulher também teve uma mudança. Se ela veio para me auxiliar tão e somente, agora alguma coisa mudou na vida dela. Então, olha só, Gênesis também fala, do 3:15 ao 16. A palavra fala assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher, a partir do 16, disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então a mulher, ela começou a ter uma projeção diferente. Agora ela está sujeita ao marido e vai passar por sofrimentos físicos, tanto na parte da gestação como no relacionamento. E por que isso? Porque a partir do pecado, ela trouxe toda essa relação para a vida dela. Tá fazendo sentido, gente? Então, o que antes era uma vida tranquila com Deus, já que eu tinha intimidade com o Pai, tinha o meu sustento garantido, era mais ou menos assim. O Senhor, no final do dia, chegava para conversar com Adão e Eva e acho que trazia o pãozinho. Acho que ele falava assim: Adão, acabei de passar na padaria, tô com pãozinho fresco aqui, ó. Agora não mais. Agora não tem mais esse bate-papo. Então agora eu vou ter que ir na padaria buscar e pagar pelo pão. Show de bola. E a mulher, agora a vida dela vai ser com dores na gestação e traumas no relacionamento. Por quê? Porque o pecado trouxe inegavelmente isso para as nossas vidas. Tudo bem, gente? Faz sentido? Agora olha só, alguns princípios, né? Eu queria pegar com vocês Amós 3:3. Agora quem achar primeiro ganha um prêmio, hein? Achei! Mas a minha estava marcada. Olha só. Vamos lá. Amós 3:3. Diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Fugirá o leão no bosque, sem que tenha presa. Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado. O que tem a ver isso? Qual é a deixa disso? Olha, a partir do momento que eu me comprometo para com a minha mulher, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, eu tenho que me pactuar de verdade com ela. O meu acordo será que a partir de agora, então, andarei junto e com ela terei os meus pactos. Olha só, 2 Coríntios 6:14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. Qual a ideia aqui, gente? Vamos lá. Quando Deus fala que não seria prudente para o homem casar com uma mulher descrente, ou para uma mulher casar com um homem de outra fé e convicção, era dentro desses aspectos que Deus gerenciava a palavra dele. Em Amós, a gente já vê, olha, só vai andar junto se tiver um trato, se tiver um pacto bem certo e definido. 2 Coríntios 6:14 diz a mesma coisa, fala, olha, não se põe em julgo desigual. Por quê? Porque as convicções e princípios diferenciados vão nos direcionar para funções distintas. Em que sentido eu estou falando isso? Se eu sou de verdade temente a Deus, de verdade temente a Deus, e ama o Senhor, a palavra de Deus fala que só ama a Deus aquele que segue a sua palavra. Eu, homem, sei que a responsabilidade pelo sustento da minha casa é minha. Eu vou ter que suar a camisa, meu irmão. É assim que funciona. Minha mulher trabalha fora? Trabalha. Ela ganha dinheiro? Ganha. Mas de quem é a responsabilidade? É do varão. É do bonito aí, barbudo, que está do lado de vocês. Por quê? Porque a palavra de Deus fala isso. Não é porque o Vagninho quer ser o cara ou ele acha. A palavra de Deus demanda isso. Até aqui tá tranquilo. Agora, coloca nessa relação uma mulher ou um homem que tem pensamentos distintos do que diz a palavra. Vou colocar um exemplo que é claro e é inegável que tem acontecido nos dias de hoje. Olha, já vou adiantando para vocês. Não somos contrários à mulher que trabalha fora de casa. Pelo contrário, às vezes ela é necessário, eu preciso ter esse trabalho da esposa para garantir a manutenção financeira, para que eu tenha a relação
do direcionamento equilibrado das finanças da casa, e está tudo bem por isso. Não é disso que nós estamos falando. O que nós estamos dizendo é: o homem tem uma função colocada por Deus de liderança espiritual de sua casa. O homem tem uma função de ser o provedor da questão financeira de sua casa. E a mulher tem a definição de sujeição ao marido. Só aguardem a questão da sujeição, tá? A gente até falou no domingo, né, na escola bíblica, porque essa sujeição também não é como o mundo manda. É uma sujeição muito diferente do que o mundo está acostumado. Porque quando a gente fala a mulher tem que ser sujeita ao marido, as mulheres até se arrepiam e falam: opa, que história é essa, amigão? Então calma. Não é nada como o mundo indica. É uma situação bem diferente, tá? Bem diferente. Mas vamos lá. Quando Deus fala para eu não me colocar em julgo desigual, é porque eu tenho que entender qual é a efetiva função do marido e qual é a efetiva função da mulher. A mulher, muitas vezes, isso acontece quando a mulher é crente, né? Aquela crente fervorosa, né? Arraigada, aquela que fala o monte sai, meu irmão, que a bicha tem fé. Ou o marido é descrente, ou o marido é acomodadão, quer saber muito, né? O que a bonitona faz? Ela toma frente. Ela entra, então, e assume a função de liderança espiritual da casa, de liderança, às vezes, até financeira da casa, quando, na verdade, essa função nunca foi dela. Porque quem colocou os papéis dentro do nosso organograma do lar foi Deus. E essa é a função que cada um de nós tem. Aí, se você pegar Efésios 5:25, dá uma olhadinha o que fala Efésios. Olha só, Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, aqui está bem claro qual é a função do marido. Se você pegar um pouquinho antes, ele fala das mulheres. 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Então, gente, olha a questão como ela é interessante aqui, do homem para com a mulher. O homem tem que ser um líder que ama, tal qual Cristo é líder e ama. Agora, como Cristo ama? Como Cristo lidera? Cristo lidera servindo. Até aqui nós conhecemos o Cristo como cordeiro. O Cristo como leão está por vir. Mas até aqui Cristo liderou e nos contagiou com a sua verdade, sendo cordeiro. Então os maridos vão exercer uma função de liderança serviçal. Eu vim para te liderar te servindo, minha menina. Olha, eu não vou deixar você ser apanhada pela chuva, eu vou colocar minha roupa para te agasalhar, eu não como para que você coma. É essa a minha liderança, uma liderança com amor. A mesma coisa eu tenho para com as mulheres, no 5:21. Mulheres, sede submissas ao seu marido, como se fosse ao Senhor. O que foi, pastor? Pode falar. Essa parte aí, eu não como para que você come, é bem difícil, né? Não, eu tô brincando aqui. Geralmente a gente ainda come o que sobra delas. Para o senhor ver como as funções se inverteram, pastor. Elas que deviam comer da nossa sobra. Brincadeiras à parte, né? Mas nós costumamos ver esse sentido de cavalheirismo, né, que existiam nos filmes de antigamente, mas isso está em desuso, não tem mais, não acontece mais. E nisso nós temos um problema muito sério. Pastor, dá só licença cumprimentar aqui a Bispa Juliana Miranda. Amém. Minha irmã Juliana Miranda, não sei se o pastor Leandro está aí também. Um abração para vocês, saudades, viu? Estamos falando das funções aqui do marido e da mulher na constituição da família.
E nós estamos agora definindo a questão, como ficou a função do homem e da mulher depois do pecado. Então, o homem governa e lidera a sua residência com amor, tal qual Cristo governa e lidera a igreja. E a mulher se sujeita ao marido, tal qual se sujeita ao Senhor. Só que uma grande deixa já de cara para que não surjam comentários distintos. Ninguém está falando que a sujeição da mulher tem que ser uma sujeição da mulher que apanha do marido, da mulher que é subjugada pelo marido. Isso não existe. Jesus Cristo liderou morrendo pela igreja. Então a mulher ela será sujeita ao marido, mas ao marido que é temente a Deus. Por isso que a palavra em Amós fala, olha, não entre em julgo desigual. Amós com 2 Coríntios. Não entre em julgo desigual. Porque o teu marido tem que saber qual é a função de liderança dele. É uma liderança de servir. Se ele vem com os critérios do mundo impregnados na mente, ele vai exercer uma liderança de subjugar. Ele vai querer maltratar, ele quer mandar, ele quer que tudo saia de acordo com a vontade dele. E não é desta forma que a palavra de Deus nos direciona. Então, quando eu tenho casamentos com religiões diferentes, eu corro um risco seríssimo de azedar o caldo. Vai moiar a relação dos meninos. Por quê? Porque um vai para um lado e o outro vai para o outro. Pode falar, pastor. Só colocar aqui, né? Esse dia eu estava estudando sobre Salomão e isso daí é uma questão que pegou muito Salomão a respeito dele fazer alianças com mulheres que eram de outros povos, o qual ele já estava indo contra a ordenança do Senhor para o povo de Israel, né? Que eles não poderiam fazer casamentos dos seus filhos e das suas filhas com pessoas de outros povos. E aqui em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 13, mostra exatamente qual foi o fim de Salomão por querer colocar muitas mulheres de outros povos na sua vida, né? Eu posso ler aqui? Por favor, pastor. Ele diz assim, ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etreias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para as seguides dos seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. E aí, mais para frente, né, só para não prolongar muito, ele fala o que aconteceu com Salomão, né? No versículo 9, por exemplo, a advertência de Deus para Salomão foi: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. E aqui eu encerro e depois tem o versículo 13. Mas só para mostrar as consequências, né? Que até mesmo um homem tão sábio quanto Salomão se desviou dos caminhos do Senhor por causa da mulher, do jugo desigual. Esse amor, né, do coração, né? Do próprio coração dele que se apaixonou e se apegou a tantas mulheres. E essa é uma deixa. Lógico, nós acabamos por encontrar alguns casamentos que vêm de jugo desigual, que acabaram por se acertar, porque aí foi a vontade do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela nos adverte com esse cuidado, né? Então, nós aqui estamos, salvo engano, todos já casados e bem casados, e glória a Deus por isso, mas que saibamos que essa situação ela é real e existe. Temos que tomar cuidado para com ela. E concluindo, aí tudo bem, já falei das funções de marido e mulher e a função dos filhos é honrar aos pais. E aí existem inúmeros argumentos, inúmeros fundamentos bíblicos para isso. Um deles, Marcos, né, Jesus falando, quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte, é o que dizia a lei. Então, olha só, os filhos eles têm que sim honrar o pai e a mãe para todo sempre. Essas seriam as nossas funções em nome de Jesus. Amém?
Amém. Aí, olha só, uma outra vertente relacionada à família e que nos traz um grande direcionamento está na comunicação. A comunicação, ela inegavelmente faz aquilo acontecer ou o inverso. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque quando eu me comunico mal, eu acabo truncando um relacionamento. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas muitas vezes eu acabo estreitando o relacionamento ou dificultando o relacionamento porque eu não me comuniquei bem. A pessoa não entendeu verdadeiramente aquilo que eu queria. Ou o inverso, azeda, a conversa não vai fluir. Então, a comunicação ela é essencial. A primeira ideia, então, da comunicação que a gente retrata é relacionada ao amor. E isso, inegavelmente, eu sei que todos já estão até cansados de ouvir, mas é bom repetir. O amor não é uma emoção. Amar é ação, é atitude. Por isso que você pode, mesmo sendo contrariado naquilo que você deseja, você ainda pode desenfrear o amor para com uma pessoa. Então, essa deixa, ela é muito importante. Por quê? Porque quando eu entendo o verdadeiro significado do amor, eu começo a interpretar de verdade qual é a minha relação para com Deus e para com o meu marido e com a minha mulher. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas pessoas estão nas igrejas evangélicas hoje, ou nas igrejas de uma forma em geral, mas muitas, muitas. E quando isso acontece, isso me chama a atenção de tal forma que me parece que a porta não é mais tão estreita. A porta é larga. Porque tem muita gente, mas tem muita gente sendo direcionado para isso. Amém. Agora, será que todas essas pessoas que estão frequentando as igrejas, estão assistindo os cultos online, estão assistindo as pregações online, será que todas essas pessoas verdadeiramente amam a Deus? Eu preciso amar a Deus para caminhar com Deus. Ou será que elas se apaixonaram por Deus, mas nunca o amaram? Porque existe uma diferença entre paixão e amor. A paixão, sim, ela é voltada para a emoção e ela é efêmera, ela é passageira, ela tem tempo de duração. O amor, não. O amor, ele vai embora, ele se alonga. Então já começo a perceber diferenças no meu comportamento para com Deus e para com o meu companheiro ou com a minha companheira. Quando eu percebo se de verdade eu o amo ou só fui apaixonado um dia e não sou mais. Muitas pessoas, quando vêm falar e procurar para se divorciar, elas falam: olha, eu não amo mais. Na verdade, aquela pessoa tinha inegavelmente uma paixão e essa paixão ela não amadureceu se transformando no amor. Foi isso que aconteceu. Paixão, então, é quando eu tenho a resposta para aquilo que eu quero. Os meus desejos vão ser satisfeitos, as minhas necessidades vão ser satisfeitas por conta daquela outra pessoa. Vamos lá, eu não sei, cada um tem uma história no relacionamento. Mas o meu relacionamento começou com a Alessandra por paixão. Pura e simplesmente. Porque eu achava ela linda. Começou por isso. Falei, não, que mulher bonita. Meu Deus do céu, tem que ficar do lado dessa mulher. Começou só por paixão. Continuo apaixonado. Só que, para honra e glória do Senhor, a paixão começou a ceder lugar para aquilo que nós chamamos de amor. Porque no amor eu já não me interesso mais em ter a satisfação daquilo que eu sinto. Isso para mim já não é mais tão importante. A partir de agora eu quero entregar ao invés de receber. Eu preciso dar e não colher. Isso é amor. Então o amor começa a desenfrear na minha vida o dar, não mais o receber. E por que eu estou falando tudo isso? A primeira pergunta, e nós falamos isso quando falamos da origem da família, é que o meu relacionamento para estar bem com a minha esposa tem que estar bem com Deus. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: para eu ter uma boa comunicação, que tipo de relação eu tenho com Deus? Eu estou apaixonado por Deus? Eu estou apaixonado, mas amo intensamente ao Senhor? Ou eu amo ao Senhor? Qual dessas esferas, em qual delas eu adequo a minha vida? Quando a pessoa chega na igreja pela dor, né, então aquela que está sofrendo todos os traumas da vida e ela precisa de oração e campanha disso, campanha daquilo, ela está procurando a Deus pela paixão.
porque ela quer a satisfação de algum mal que ela está sofrendo. Ela perdeu o emprego, ela perdeu o relacionamento, ela está perdendo a saúde, ela vai para a igreja. Até aqui está tudo bem. Agora, essa paixão, ela tem que desencadear algo além. Ela tem que sair desse sentimento, que é aquele sentimento do choro desenfreado quando escuta um louvor, mas só fica ali. Da entrega intensa numa pregação, mas só fica no domingo. Isso é paixão, não é amor. Eu tenho, então, sair desse sentimento da paixão e desencadear na semana agora o amor. Eu tenho que ir para o amor. Mas o que é o amor? O amor é a situação seguinte. Deus deu, Deus tirou. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem de verdade tem fé o suficiente para declarar isso em todas as áreas da vida que tem? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo puro e simples. Joãozinho casou com Mariazinha e teve Joãozinho Júnior. Joãozinho Júnior é benção, presente de Deus. Só que Joãozinho descobriu que Joãozinho Júnior está com câncer e vai morrer. Será que Joãozinho tem capacidade de falar Deus deu, Deus tirou, glorificado seja o nome do Senhor? Será que esse Joãozinho terá capacidade de falar que Deus deu, Deus tirou o emprego e glorificado seja o nome do Senhor? Será que Joãozinho vai ter a capacidade de se manter dentro da fidelidade de entrega absoluta para Deus quando descobrir que Mariazinha o traiu, sórdida e friamente, mas ainda assim ele vai continuar sendo o provedor da vida dela como marido, porque antes de amar Mariazinha, ele ama a Deus? Isso é amar. Paixão. Senhor, me cura. Deus não cura, eu murmuro. Senhor, me dá, Deus não dá, eu murmuro. Me traiu. A palavra diz, traiu é separação. Pronto, já era. Então, qual é a minha relação para com Deus? Eu tenho que amar. Primeiro, amar a Deus. Amo a Deus porque Ele é Deus. Tem um louvor lindo, né, que fala que Deus pode abrir, Deus pode fechar. Eu não lembro a letra. Mas é lindo esse louvor. E eu te amo só porque o Senhor é Deus. E é isso. Isso é amar. Não importa as coisas que vão acontecer, eu te amo, Senhor. Agora, a entrega absoluta do ser humano para com Deus é quando ele ama Deus de corpo, de alma e de espírito. Então as minhas emoções são entregues para o Senhor. Sim, eu choro num louvor. Sim, eu me entrego numa pregação. E sim, durante a semana eu sou totalmente entregue ao meu Rei e ao meu Senhor. Show de bola. Toda a minha vida é sendo entregue ao Senhor. Pronto, então a primeira comunicação foi feita de forma correta. A minha comunicação para com Deus. Agora eu preciso ver a minha comunicação com o meu cônjuge. Como é que eu estou falando com o meu companheiro, com minha companheira? Como eu estou falando com os meus filhos? Como os meus filhos estão me respondendo? Essa comunicação ela tem que desencadear mais dia, menos dia no amor. Porque vamos lá. Quem aqui é pai sabe muito bem do que eu estou falando. Os meninos é benção, filha, mas os meninos é triste. Oxi, a molecada arteira. Né? Tu pede, não faz. A hora que você vê, já fez 2 vezes. E aí? E aí tem que ser namoro. Eu vou falar baixinho. Eles estão aqui, eles não podem escutar. O Arthur tá de castigo e a gente não sabe se nessa vida ele vai sair. Porque ele fez umas artezinhas aí doída. E aí a Alessandra sentou o chicote. E geralmente quem sente chicote em casa sou eu. Só que eu cheguei atrasado. Eu cheguei, ela já tinha feito. Aí eu fiquei meio sem jeito, né? Falei, bater 2 vezes pelo mesmo crime não pode, né? Tá aí o Rogério que sabe. Não dá, né? Uma vez só. Aí eu falei, bom, mas eu preciso falar com ele como pai, como liderança. Mas eu não posso mais bronquear. Bora lá. Senta aqui, filho. Deixa eu te contar uma coisa. E aí desenrolei o verbo da palavra de Deus com ele, mostrando para ele não a minha opinião, mas a opinião de Deus sobre aquele comportamento que ele teve. E quais seriam os resultados desse comportamento. E disse claramente para ele, filho, eu e tua mãe, nós vamos te amar para todos sempre. Mas você está se afastando das nossas vidas. É mais ou menos quando o cristão verdadeiro peca. Ele machuca o Espírito Santo e faz com que o Espírito Santo se cale.
Então, filho, você está calando eu e a tua mãe, a gente está se distanciando da tua vida. Nós vamos continuar te amando, mas já já você está sozinho na caminhada. E isso é ruim. Isso não é legal. Então eu tive que falar com o meu menino em amor, falando que ele errou, orando para que ele se restabeleça, mas falando para ele que existe uma paga, uma consequência, infelizmente existe. Como é que eu me relaciono então com eles? Será que os meus filhos me honram de verdade? Eles precisam me honrar. Nós vimos aqui em cima, acabamos de ver isso. Mas será que eu, como pai, o educo e o exorto em amor? Então, toda essa relação vai mostrar verdadeiramente como é que está centrada a minha comunicação. Se a minha comunicação tem sido bênção ou não. Olha só, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e também o amarei e me manifestarei a ele. Acabei de falar para vocês, tá, tudo bem, Wagner, eu já entendi que eu preciso amar. E aí é assim, amigão, você só ama Deus quando você entende os mandamentos dele, quando você segue os mandamentos dele. Aí, inegavelmente, você ama a Deus. E Jesus estará plenamente sendo demonstrado através da tua vida. Tá tranquilinho. Porque Deus, ele tem que estar em espírito e em verdade. E o que significa isso? Olha só, João 4:24. Tudo no Evangelho de João. Olha o que fala João 4:24. Olha que interessante. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que significa isso? Significa que no domingo eu vou lá na igreja e vou tocar aquele louvor e vou adorar o Senhor. Aí vem a pregação, eu vou falar, Deus falou comigo. Aí vem a oração, eu me prostro diante do altar do Senhor. Aí vem na semana, eu vou mentir para ganhar mais dinheiro. Eu vou mentir para ter a satisfação de um desejo meu. Opa! Peraí, amigão. Você não está mais adorando a Deus em verdade. Então a tua adoração, ela é restrita ao culto. Então é só tua emoção. Então eu tenho um probleminha aí. Eu tenho que amar a Deus em espírito e em verdade. E aí a minha esposa, tal qual Cristo amou a igreja. Efésios 5:25, a gente acabou de ler isso. Então eu vou amar a minha esposa tal qual Cristo amou a igreja. Não vai ter distinção, não vai ter diferença. E aí, meninas, vamos ser sinceras, vai, agora eu não sei se nós temos feministas aqui, né? A irmã Juliana briga aí pelos direitos das mulheres, mas fala aí, não é bênção se você tiver um marido que te ama tal qual Cristo amou a igreja? Pô, fala sério. Você olha pro seu marido ou você vê Cristo andando? Deus do céu, é tudo que eu quero. E aí, fica fácil de se sujeitar a este homem. Por quê? Porque ele vai colocar na minha vida e na minha relação exatamente os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Como é que você vai questionar? Como é que você não vai se submeter a esse marido? Então daí vale sim a pena. Por isso que o papel dos dois, ele é de fundamental importância. E a entrega verdadeira para amar a Deus tem que ser plena dos dois. Porque se não for, eu tenho um problema muito sério. Eu vou ter um julgo desigual. E nesse julgo desigual, como disse o pastor Hudson, vai acarretar um sério problema no amanhã. A minha família vai ter um comprometimento inegável, mais dia, menos dia. Tá fazendo sentido, irmãos? Olha só, queria pegar com vocês agora Isaías. Lá no velho. No velho, que é novo. Isaías 59. 59:14. Olha só. Vou ler, tá? Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças
e a retidão não pode entrar. Gente, o que Isaías está falando aqui? A interpretação do texto é bem clara, né? Olha só. O direito já não existe mais, esquece, não tem mais norma, não tem mais regra. O negócio tá no estreito mesmo, meu irmão. Aqui você faz do jeito que você quiser. Mas ele continua. A justiça, lá longe você não enxerga mais ela. Não tem mais justiça aqui entre a nossa vida. A verdade está tropeçando pelas praças. Tá? Ninguém mais encontra a verdade. A retidão, ela já não entra mais na nossa vida. O que isso tem a ver com a relação homem e mulher? Deixa eu fazer uma pergunta. Meu amado irmão em Cristo, varão valoroso desta casa que me segue online, como é que o senhor tem tratado sua senhora? O senhor tem tratado ela com retidão? O senhor tem sido verdadeiro em tudo? O senhor tem dado espaço para a justiça na sua casa, mas não a justiça aos teus olhos, mas a justiça de Deus? Ou não? Ou em algumas áreas da tua vida existem restrições, existem tormentos e obscuridades. Hoje em dia, e nós falávamos isso ontem também, a internet é benção porque é do Senhor, meu irmão. Todas as coisas provêm para o bem daqueles que confiam no Senhor. Mas vou falar um negócio para você, hein? O inimigo de nossas almas tem atuado muito fortemente na internet, nas redes sociais e tudo mais. A tal ponto de lançar nas mentes das pessoas e dos casais que você tem uma intimidade que tem que ser preservada. O bonito tem o Face só dele. A bonita tem o WhatsApp só dela. Marido não pode olhar o dela. Mulher não pode olhar o dele. Por que não? Cadê a unidade em Cristo? Cadê a unidade de uma só carne? Então, olha só, o mundo está pregando uma privacidade e uma intimidade em lugar equivocado. Marido e mulher não tem esconderijo de informação, não, é? Eu sou verdadeiro com minha esposa, principalmente nos dias atuais, onde nós vivemos a orgia pura, a deflagração da sexualidade e da sensualidade. São homens que dão em cima de mulheres casadas, mulheres que dão em cima de homens casados. E isso faz parte da relação humana. Agora, eu ganhei uma cantada da mulher. Tem que chegar em casa e fazer o quê? Fia, vem cá. Contar um negócio pra você que aconteceu comigo hoje, moça. Olha, essa mulher deu em cima de mim. Tem que contar. Tem que ser verdadeiro. Porque, na verdade, Jesus habita. O Espírito Santo fala e Jesus se mostra. Agora, quando eu começo a esconder uma conversinha meio estranha, né? Era para não machucar minha esposa, que ela é muito ciumenta. Era para não machucar meu marido, que ele é um. Sem me ficar sabendo disso, ele mata um. Meu irmão e minha irmã, toma cuidado para que essa frase de Isaías não caia na tua casa. A verdade tem tropeçado para entrar aí? Como é que está a comunicação de vocês? Tem que ser retidão, tem que ser firme e forte. Minha palavra é essa, minha mulher. Ela deu em cima assim, você sair correndo. Eita, José, perto de mim, correu pouco. José do Egito. José não era ninguém. Eu parecia o Usain Bolt, de tanto que eu corri daquela mulher que deu em cima de mim. Mas eu corri. Mas eu tô te contando, esposa. Isso vai desencadear uma confiabilidade que nós não temos nem ideia. Então nós temos que ter esse comprometimento de caráter, esse compromisso de honra e de verdade uns para com os outros, porque senão o negócio não vai fluir. Duas situações são essenciais numa relação de um casal: fidelidade até que a morte nos separe. É simples assim, amigão. Fidelidade até que a morte te leve, ou leve a ela. Não foi isso que você prometeu perante o altar do Senhor? Então bora praticar. Bora viver isso não somente em espírito, mas bora viver isso em verdade. Em verdade. Bora até que a morte nos leve, nós vamos viver isso. Olha só, irmãos, Provérbios 18, 21. Vou ler aqui, tá?
A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Comunicação. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que eu tenho me comunicado, hein? O que eu tenho dito para minha esposa? De que forma eu tenho dito? Aliás, não só dito, a minha palavra representa verdadeiramente as minhas atitudes? Estou verdadeiramente vivendo aquilo que eu digo para minha esposa? Ou tem alguma coisa de desconexo nisso? Eu falo uma coisa, mas vivo outra. Hipócrita e fariseu. Sabe, meu irmão? Nós temos que ter um comprometimento muito sério com a nossa fala. Mas muito sério. Um homem centrado, um homem realmente temente, uma mulher realmente temente a Deus. Ele escuta e escuta mais do que fala. Ele, antes de proferir qualquer palavra, ele coloca aquilo no intelecto, então ele começa a refletir sobre aquilo que ele ouviu. E, inegavelmente, ele já vai começar a construir a resposta. Então, ouvir, refletir, e estou direcionando agora a minha resposta, para onde eu vou. Inegavelmente vão surgir várias alternativas. Então, olha só, antes de emitir a minha resposta, eu vou entender para onde isso vai me levar. O que essa resposta vai repercutir na minha esposa? Nós estamos vivendo tempos de comunhão familiar, né? Não é isolamento, é uma comunhão intensa na família. Tá. Você briga com a sua esposa ou não briga? Você briga com seu maridão ou não briga? Ou tem dois anjos do outro lado da tela? Olha, aqui nós briga, viu? Aqui o chicote estrala às vezes. Depois eu mostro pra vocês as marcas nas costas. Qual que é a deixa, gente? Numa discussão onde eu tenho a clara certeza que estou com a razão e ela também, quais são as respostas que nós vamos dar um para o outro para tentar encerrar aquele conflito numa forma produtiva e proativa? Qual é o desencadear de uma relação? Algumas pessoas, quando começam a ficar nervosas por conta de uma discussão, elas se calam. Não vou falar mais. A falta de comunicação é uma ironia que maltrata e machuca, viu? Quando você se cala, lógico, existem momentos que é necessário. Isso é inegável, tá? Mas toma cuidado para isso não ser irônico e evasivo. Né? Então, a outra parte, a tua mulher ou teu marido está querendo conversar, chegar numa conclusão e você, não vou nem falar com você. Não, pera, vamos conversar. Vamos conversar. Talvez não naquele momento, porque o calor das emoções, mas já nós vamos conversar. Deixa eu me acalmar. Eu vou orar e a gente já conversa. Show de bola. Mas volte para a conversa. Porque olha só, a falta de comunicação, ela vai cada vez afastar mais o casal. Isso esfria a relação. A relação vai ficando cada vez mais rotineira, sabe? É aquela situação de, você fala bom dia para sua mulher? Falo. Como? Bom dia. Vai mandar um beijinho? Não, hein? Não dá uma bitota, como diz o Arthur? Não dá um selinho? Não fala, ô minha gata, você tá linda hoje, hein? Você tá uma coisa de louco. E você, mulher, como você cumprimenta seu maridão, né? Não é um bom dia rotineiro e rapidinho? Ou você vira para ele e fala, ô meu amor, você tá cada vez mais charmoso, né? Porque a gente depois que casa começa a criar a barriguinha, né? Tirando o senhor Guilherme, que eu não sei o que esse homem faz. Não, o moço é inteirinho sarado aí. Mas eu, particularmente, estou ganhando aqui nas extremidades. Mas daí, como que minha esposa então me trata? Né? Ô, meu amado, você é cada vez mais charmoso, com essa barriguinha gostosa, e por aí vai. Sabe por quê, gente? Da minha boca podem sair dois tipos de palavra: bênção ou maldição. É simples assim. Bênção ou maldição. O que eu vou jogar na vida do meu marido e o que eu vou lançar na vida da minha esposa? Bênção ou maldição? Eu preciso saber e eu preciso entender, porque senão, já eu estou dormindo com um estranho.
Eu estou deitando do lado de uma pessoa que eu não sei quem é mais, eu não sei o que acontece, eu não sei mais quais são os sonhos, não sei mais sequer quais são as frustrações. Porque é um bom dia, boa tarde, boa noite, até logo. Ó, pega as crianças, deixa que eu pego. Ó, o almoço está pronto, vem comer. E o mais? E o mais? Então eu preciso ter muito bem tratada a minha comunicação, porque senão os traumas virão. Existem alguns estágios relacionados à separação, e olha que interessante. Eu sei que o nosso horário já está bem corridinho, mas eu acho legal isso aqui. Os estágios relacionados a essa evasão concomitante com a traição. O primeiro estágio é um estágio que nós chamamos de estágio da negação. A pessoa nega. Tanto quem traiu como quem foi traído, ou tanto aquele evasivo como a vítima. Eles negam. Não, tá tudo bem. Imagina. Não, nós nos damos muito bem. Então é a negação. Primeira fase. A segunda fase é a raiva. O quê? Não acredito que ele fez isso. Não acredito que ela está fazendo assim comigo. Eu não mereço. Então aí, da negação, eu vou para a explosão. A raiva. O terceiro, eu vou começar a negociar. Sei, já não tenho mais raiva, mas vou camuflar a situação para que ninguém perceba. Está tudo certo. A gente não se fala mais, a gente não se conhece mais, mas vamos fingir que está tudo bem. Quarta, depressão. A pessoa cai, vai lá para baixo. Pensando que a culpa de tudo aquilo é só dela e ela é a maior vilão, o maior vilão pelo comprometimento da comunicação no casal, que acarretou a evasão e a traição, por acaso. E o último passo é o da culpa, então ela acha que a culpa inteira é só dela. Não tem mais jeito. É tudo meu, o relacionamento foi perdido por mim, a culpa e tudo mais. Por conta disso, o número de separações tem crescido de forma assustadora. Porque não existe mais verdade, retidão e caráter. E isso é difícil, hein? Olha, eu estou falando aqui só com pessoas que já têm idade o suficiente para entender o significado dessas três situações, né? Caráter, retidão e verdade. Relações indo para o lixo por conta disso. Agora, eu quero que vocês façam um segundinho, um exercício. Nós vamos fechar os olhos por alguns segundos. Poucos segundos. E você vai imaginar agora na tua vida uma separação judicial, tá? Então, o Hudson vai pensar que está separando da Jaqueline, Rogério da Nália, Grada do Paulinho. Quem mais está aí? Quem mais? Juliana do Leandro. Quem mais está aí? Bom, quem está aí? É que agora sumiu todas as carinhas aqui para mim. Não sei quem está, quem não está. Mas quem está? Peça, amém. Feche os olhos um segundo, todo mundo, e pense agora numa separação judicial entre você e sua esposa. Vai pensando. Agora eu vou começar a colocar situações reais para uma eventual separação na tua vida ou na vida de qualquer pessoa. Primeiro, dores pela separação, dores do distanciamento do teu próprio marido, da tua esposa, dores do distanciamento dos teus filhos, dores de um comprometimento financeiro inegável, tanto para você, marido, como para você, esposa. Dores de uma frustração pela culpa inegável da separação. Por mais que você camufle, por mais que você diga que não, lá no fundinho você vai dizer: eu acho que eu fui a culpada por ele ter me deixado, por ela ter me deixado. Novos relacionamentos talvez virão, todos eles marcados por todas as sequelas e todas as marcas desta tua separação. Pronto. Pode abrir os olhos. Pesadelo saiu, gente. Graças a Deus, tá tudo bem. Pode dar um apertão no maridão que tá do seu lado, que tá tudo certo. Olha, e nós temos aqui alguns advogados, né? Tem aí o Hudson, tem o Rogério, não sei se tem mais alguém aí. Tudo isso é real numa separação judicial. Não tem nenhum benefício. Nenhum. As pessoas vão se separar por um motivo ou buscando a solução que não seria na separação alcançada.
E a separação, às vezes, olha que interessante, hein? Não é, você não deixou de achar ela bonita. Não é que você deixou de achar ele bonito. Não, não é isso, não. Não é que o papo dele não está mais agradável. Não, não é isso, não. É porque não tem mais papo. É porque caiu na constância e na rotina do dia a dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até mais, até logo, até já. E aí, esse comprometimento da comunicação acarretou um distanciamento tão profundo e tão intenso que agora eu não consigo mais saber com quem eu estou dormindo. Ela literalmente é uma estranha na minha cama e ele também. Inegavelmente, mais dia, menos dia, um dos dois vai pedir a separação. E aí todo esse trauma vai ser acarretado na vida de vocês. Porque é importante sabermos disso. Eu sei que eu estou falando com casais aqui que nem sequer pensam em traição. Mas existem inúmeras famílias que vocês podem ter contato e vocês podem abrir os olhos deles para essas grandes verdades. O pastor Leandro já falou várias vezes sobre isso, mas me parece que essa ideia vem de um autor chamado Gary Chapman. Acho que é assim que fala, porque eu não conheço muito dos inglês. Mas ele fala que o amor é como uma caixa d'água. E essa caixa pode estar vazia ou cheia. O líquido que enche isso, né, da nossa relação é o amor. Quando ele está cheio, eu estou tranquilo. Vou ter problemas? Vou. Mas o amor vai me ajudar a solucionar cada um deles de forma produtiva e proativa. Quando esse tanque está vazio, os problemas vão ser os mesmos, só que a resolução vai ser traumática. Porque nesta situação eu vou estar triste, depressivo e de saco cheio dessa pessoa que está do meu lado. Olha que interessante. No namoro, agora também, não precisa fechar os olhos, mas relembra um pouquinho quando você começou o relacionamento com a pessoa que você está hoje. Nós chamamos isso de namoro. O teu tanque era cheio. Não era? Inegavelmente, para você ganhar ou dar o primeiro beijo na pessoa que está do teu lado, alguma coisa de diferente aconteceu. Eu tive que caminhar atrás da Alessandra aí 1 ano e meio fazendo elogio, falando que ela era linda, até ela me dar a primeira bitota. Coisa horrorosa essa mulher, ué. Mas eu enchi o tanque de amor, moço. Ó, minha boca funcionou produtivamente. Aí casamos, primeiro fiote, segundo fiote, dívida daqui, dívida da frustração. Aí eu comecei a esquecer de falar o quão especial ela era. Mas não é só não falar, eu esqueci de demonstrar o quão especial ela era. Começamos a ter um afastamento. E esse afastamento é prejudicial. Porque se durante o namoro eu estava preenchendo o tanque, com o afastamento eu comecei a esvaziar. Começou a sair o líquido chamado amor. E o meu tanque foi ficando cada vez mais vazio. E aí eu corro um sério risco, porque quem dirige bem carro sabe muito bem disso. Carro com tanque vazio anda? Não anda. E aí eu tenho um problema muito sério. Então nós temos que manter o nosso tanque sempre cheio. Infelizmente, e aí sim, infelizmente, pelo agora, tá? Eu não consigo ainda amar tal qual meu mestre Jesus ama. O amor dele não acaba, o meu acaba. Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais amar. E aí as frustrações vão se deteriorar a tal ponto de eu querer me separar.